Fala pessoal, boa tarde, dia 8 de junho, aquele nosso velho estudo de mercado. E eu vou estar trazendo aqui para vocês um panorama, né, para a semana de alguns ativos, ativos mais líquidos, para quem quer fazer uma montagem de carteira, fazer uma compra, um swing trade, certo? E relembrando, nada de call, nada de recomendação, certo? Apenas para afiar os nossos conhecimentos. Eu já estou aqui no site do TradingView, né? Ele é gratuito, já falei várias vezes para vocês. Não tem custo nenhum, apenas você fazer uma conta, né? Totalmente free. E aí você elabora aqui, que nem eu estou mostrando aqui para vocês, né, no canto direito. Eu já tenho algumas abas, né, de ativos que eu costumo fazer acompanhamento também, certo? Mercados lá fora, ouro, minério, ações, Bitcoin, beleza? E é bem simples de utilizar, pessoal. Aqui também ele já lhe dá algum resumo de mercado, né? Alguns os estudos também, caso vocês queiram olhar, sabe? É só entrar no site, digita aqui, ou você vai diretamente no Google, né? Não vai mudar muita coisa. E digita TradingView, pessoal. TradingView, certo? O primeiro que aparecer aqui, e aí você entra, dá aquela vasculhada, vê as ferramentas, entendeu? E começa a estudar. O conceito vai ser o mesmo, né? Tanto desse aqui que é gratuito. Eu vou pegar como exemplo aqui um gráfico simples de Petro, como eu já tenho aqui do lado direito, né, da carteira. Eu chamo de carteira, pessoal, porque está aqui, né, já marcado. Mas digamos que você não tem essa aba aqui do lado direito. O que você pode fazer? Você vem aqui nessa aba pesquisa, tá vendo? Digita aqui Petro, aí digita o código, né? PETR4. Tem aqui o primeiro, Petrobras, dá dois cliques, ou dá Enter, enfim. Basta você procurar o ativo que você está querendo. Ele já vai me dar aqui um gráfico, né? E a gente parte para a análise gráfica. Vocês vão ver muitos, vamos dizer assim, riscos, né? Linhas, que são base de estudo, pessoal. Ao longo do tempo, eu já venho explicando a vocês o que eles significam, entendeu? Você pode dar zoom, você pode diminuir, você pode arrastar, você pode fazer o que você quiser, certo? Você pode dar uma ampliada, mas vamos lá. O conceito básico é o mesmo, né? Essas linhas aqui, se vocês se atentarem aonde elas estão marcando, né? Vocês vão ver que são zonas de suporte, zonas de pivôs rompidos, em que volta a testar novamente, e aí vai seguindo a base dos estudos, pessoal. Mas eu costumo utilizar também o Profit. Isso aqui é apenas para vocês entenderem que vocês conseguem começar com o básico, entendeu? Mas o conceito de preço vai ser sempre o mesmo. Ou seja, eu vou sempre procurar o quê? Alguma região, seja ela de compra ou alguma região, seja ela de venda, certo? E vocês conseguem notar, pessoal, que existe uma relevância no quê? De onde é que o preço sai, tá vendo? O preço sai da região e vai alcançar outra. É claro que ele não vai totalmente em linha reta, certo? O mercado ele não anda sempre em linha reta, ele vai fazendo suas correções, suas oscilações de mercado, em que existem tempos gráficos, né, maiores e menores. E dentro disso, pessoal, se chama fractais, que é o quê? É você ter um tempo gráfico maior, e dentro desse tempo gráfico, você ter outros tempos gráficos menores. Ou seja, deixa eu colocar aqui para vocês se atentarem. Digamos que nós temos aqui, né? Tá em amarelo para ficar bem em destaque para vocês. Digamos que nós estamos olhando o tempo gráfico que já falei para vocês, né? Que nós temos é, tempos gráficos variados, ou 5, ou 15, ou de uma hora, diário ou semanal. E digamos que no gráfico, pessoal, de uma hora, né? Eu tenho aqui esse movimento, certo? Esse gráfico aqui de uma hora. E dentro desse gráfico aqui, dentro de uma hora, existe também o que? Outros movimentos, ou seja, movimento de alta, movimento de baixa, movimento de alta, movimento de baixa. E assim seguindo sucessivamente, pessoal. Ou seja, pode ser um tempo gráfico de 15, pode ser um tempo gráfico de 60, mas digamos que dentro deste movimento aqui, né, dentro desse movimento todo aqui, que seja de uma hora, digamos que existe quatro tempos gráficos, né, de 15 minutos, correto? Que completa, no caso, né, o gráfico de uma hora, e assim por diante. Digamos que existe também, que existe, na verdade, outro tempo gráfico, eu coloquei de outra cor,
né, de, por exemplo, 15 minutos, ou seja, aqui um movimento de 15 minutos. E dentro desse tempo gráfico de 15 minutos, existem outros de 2, que são tempos gráficos menores, pessoal. Entenderam essa parte aqui? Show de bola. Vamos partir agora para a outra plataforma que eu utilizo, né, para esse vídeo não ficar muito prolongado. Entender esse conceito, vamos para o Profit Pro, que é o que eu utilizo, né, com mais frequência. E aqui é a plataforma mais paga, já expliquei para vocês. Não vou entrar em detalhes para não se prolongar no vídeo. Eu já expliquei sobre contratos futuros, pessoal. Não vou entrar em detalhes nisso aqui também, certo? Quero fazer um plano mais rápido. E nós vamos partir para aqui para o nosso ICOM. Já expliquei para vocês que o ICOM é o índice de comércio. Então, ao invés de ficar olhando as lojas, as ações do varejo, eu olho diretamente isso aqui, né? Eu vejo que tipo de cenário ele se encontra e aí a partir daqui, né? Eu vou procurar ações, o Magalu, lojas Renner, enfim, as lojas do varejo que eu tenho interesse de efetuar a compra. Mas, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, o ICOM, né, nos diz o quê? Que ele já está bem alavancado do seu ponto de saída. Ou seja, pessoas que compraram, deixa eu marcar contra a região para vocês entenderem. Pessoas que compraram nessa região, certo? Já estão fazendo o quê? Já estão efetuando a sua venda aqui nessa região. Eu já expliquei para vocês, esse pavio já denota, né, pontos de venda. Ou seja, quem comprou nessa região está com lucro, já está colocando lucro no bolso. E para colocar o lucro no bolso, eles vão fazendo o quê? Começam a vender. Para quê? Para que tragam novamente o preço, né, a regiões. E aí pode ser a regiões rompidas, né, regiões de preço, regiões de canal, que existe um canal aqui que eu havia marcado, certo? Regiões de canal, ou regiões de Fibonacci, né? Aquela velha ferramenta que eu já expliquei para vocês. Ou seja, todo este movimento eu pego da máxima ou da mínima, ou da mínima ou da máxima, dependendo de onde o preço se encontra, eu faço o quê? Eu puxo aqui uma região, né? Deixa eu fazer a correção. Isso aqui, pego da máxima, trago até a mínima, então o quê? O que é que a gente pode entender? Isso aqui, pessoal, vale para tudo, né? Para Ibovespa, para contratos futuros, para todas as ações. Então, voltando o preço agora, utilizando, né, o Fibonacci. Então, quem comprou nessa região, certo? Levou o preço até essa região, fazendo máximas. E aqui eu tenho pontos relevantes de defesa. Se eu tenho pontos relevantes de defesa, o mercado me diz o quê? Que ele precisa fazer uma correção para que ele continue essa tendência toda de alta. E para continuar toda essa tendência de alta, ele precisa fazer correções. Geralmente, volta em região de FIBO, né? 50%, regiões de preço, e aqui dentro do 61 eu tenho regiões que denotam uma confluência muito forte, né? Se eu pegar toda essa região aqui, ó, é uma região muito importante que o mercado tenderia a voltar para cá, né? Trazendo o preço novamente para essa região. E aí quem comprou aqui, quiser comprar aqui novamente, leva o mercado lá para cima e aí segue todo esse movimento, né, de alta. Explicado dessa forma, não fica dúvidas que eu posso utilizar esse mesmo raciocínio para os outros ativos, ou seja, o IEX, que é o índice das elétricas, e ele denota também, pessoal, se vocês observarem, basicamente uma expansão de movimento, né, aguardando correções, certo? Aí vem o mesmo processo, ou topos rompidos, né, que seriam pivôs, ou regiões, né, que denotam troca de preço, pessoas que trocaram compras e vendas dentro de determinadas regiões, e a gente segue o mesmo raciocínio. Aí eu tenho o IMOB, pessoal. Vejam que o processo é o mesmo, sempre em um processo expansivo, ou seja, o mercado aguarda uma correção. Então, eu não vejo no momento, não é que minha opinião seja 100%, mas eu não vejo no momento nenhuma oportunidade de compra. Você pode fazer um remanejamento de sua carteira, alguma venda para dar uma equilibrada, ou então uma venda para trazer mais segurança e oportunidades futuras. Nós temos o IFNC, e se vocês perceberem, o IFNC já está fazendo a correção, né? Eu já falei, acho que foi em vídeos anteriores também, sobre esses pontos, né? Que nada sobre a linha reta, e o que é que está acontecendo? Já houve a expansão, e quem comprou, lembra pessoal, eu vou sempre bater nessa mesma, quem comprou mais barato, né? Ainda comprou mais barato, comprou barato, o que quer que seja, está fazendo o que? Está vendendo. Ou seja, tentando trazer o preço para regiões inferiores para ou comprar ou sair do ativo. Beleza? E quando eu digo esse sair do ativo,
É o IFNC, né, que é o índice dos bancos, beleza? Nós temos o IMAT, está bem travado nessa região, né? Nós temos o IFIX, que são dos fundos imobiliários, o mesmo processo aqui, se vocês observarem, expansivo, né? E nós temos também as small caps, então um processo assim, se eu colocar até no gráfico semanal, está bem expansivo também. Então, assim, a maioria dos ativos, né, devido a esses rumores de corte de juros, né, influencia para ativos, né, que eles tendem a aumentar o seu preço e outros tendem a cair, entendeu? Então, assim, pode retornar às suas regiões de preço. Então, vamos aguardar os menores movimentos. E aqui nós temos o IBOV, pessoal. Meus estudos continuam, eu não apago. Eu posso afiar, dar uma aprimorada, entendeu? Mas estão sempre aqui, se vocês pegarem aí a série de vídeos que eu costumo fazer para nossos estudos, lembre, estudo, nada de call, nada de recomendação. Vão estar sempre aqui, entendeu? Vou sempre demarcando essas regiões, porque são pontos importantes de mercado, pontos de liquidez. E se nós fôssemos analisar o cenário do IBOV, né, que são a cesta das nossas ações brasileiras, nós temos aqui o canal, está aqui, certo? Reforçando, não se atentem a figuras, mas apenas para estudo, beleza? E o que é que o mercado está nos dizendo? Bom, se aqui eu posso considerar um preço, e aqui ó, vou considerar toda essa região de compra. Por quê? Porque se vocês observarem, aqui era um topo rompido, certo? E um fundo rompido. O que é que isso quer dizer? Um topo rompido, quando ele é rompido de fato, ele se torna um suporte. E um fundo rompido, quando ele é rompido de fato, ele se torna uma resistência. Então é o seguinte, o que é que o mercado nos diz? Ele veio dessa região, eu vou explicar aqui daqui para trás, para vocês entenderem. Ele fez essa expansão, beleza. Então isso aqui se torna uma resistência. O mercado vai, faz uma correção, encontra um preço anterior, que seria esse aqui. Show de bola. Isso aqui é rompido. Então, se isso aqui é uma resistência, quando ele volta, ele se torna um suporte. E aí fez todo esse processo, demarcou o preço lá em cima, tá vendo? Demarcou um preço aqui em cima, e aí o mercado joga o preço lá para baixo. Se o mercado joga o preço, pessoal, lá para baixo, o que é que eles nos mostram? Se existia aqui, presta atenção, se isso aqui eu considerava, né, como uma resistência, ela foi rompida, ela se torna o que agora? Ela se torna um suporte. E entendendo esse processo, o mercado joga o preço lá para cima, faz uma pequena correção do movimento e aí voltando aonde? Voltando em regiões anteriores de briga de preço, bem pequena aqui. Show? Show de bola. E aí o que, é que o mercado faz? Pega todo esse movimento anterior, esse aqui, e joga lá para cima. Ultrapassa, perceba, ultrapassa essa região, né? Que a gente posiciona como algum topo histórico. O mercado rejeita a superação desta máxima e joga o mercado, vou colocar em seta vermelha para vocês entenderem, joga o mercado para baixo. E onde seria o ponto, pessoal? Percebam, não sou eu, é o mercado. Joga o preço para cá. Por quê? Era uma região de resistência que se tornou suporte. Tocou uma vez, tocou duas vezes. Então, nos mostra uma força do mercado. E aí, o que, é que ele faz novamente? Não perde essa região. Vou colocar aqui em verde. Ele não perde essa região e joga o preço lá para cima. Eu vou trocar aqui a cor, né, da seta e jogo o mercado lá para cima, fazendo o quê? A tocar novamente esta região de resistência. Veja que tocou uma, tocou duas, tocou três vezes. O que é que o mercado está nos mostrando no momento? Que ele tende a retornar. E onde ele poderia retornar? Eu vou apagar isso aqui, né? A gente se atenta agora só neste quesito, né? Esse quesito aqui agora. Então, onde é que o mercado tende a jogar o preço? Se ele saiu desta região, né? Dessa região aqui demarcada, foi até lá, onde nós tínhamos um topo anterior. Onde é que o mercado tende a retornar? Ou seja, podemos utilizar essa região, né? Que aqui é um pivô, se tornou um pivô, ele se torna um preço de retorno, certo? Ou então, pessoal, o que é que ele pode fazer? Se eu for utilizar a ferramenta de Fibonacci, pegando da máxima até a mínima, nós vamos encontrar regiões, né, importantes. Onde é que seriam essas regiões? Eu tenho a região de 50%, tá vendo? Região de 50% do Fibonacci. E eu tenho também, pessoal, a região aqui do 61 com 76. E por quê?
Porque dentro dessa região existe o que eu já falei para vocês, que são regiões de defesa de preço, né? Defesas de preço. Então o mercado tende a retornar para essa região. Retornando, beleza, show de bola para essa região. E se vocês perceberem, eu não estou aqui com as médias, eu tenho aqui as abas, mas eu não utilizo muito, justamente para se atentar à questão do preço e para vocês não ficarem muito enviesados com, rompeu média, está acima da média 50, abaixo da média de 80, enfim, se atente à questão do preço. Onde é que o mercado levou o preço, certo? Se ele saiu daqui da região, ele foi até outra região. Então, dentro desta área, eu tenho uma briga de preço. Por quê? Onde pessoas compram, gostam de comprar barato, vou dizer assim, gostam de comprar barato e vender caro. Então, se eu não agrido, quando eu digo agredir, não entro numa operação ou numa compra ou numa venda em suas extremidades, eu vou aguardar o melhor momento, que seria ele retornar uma região de fundo ou uma região de máximo para efetuar uma venda, a região de máximo eu tento entrar na venda, e uma região de compra, que seria o suporte, eu tento entrar na compra. Eu jamais vou entrar no meio do caminho, pessoal, porque eu vou querer pegar o barco andando. Mas, aguardando todo esse cenário, eu guardaria, né, o Ibovespa, que ia retornar para essas regiões. Que seria o quê? É o meio do caminho, né? E aí eu guardaria o meio do caminho da seguinte forma. Se ele saiu desta região aqui, foi a região da máxima até ali, eu vou guardar o que ele fazer um pivô, no caso que eu já expliquei para vocês, ou ele retorna fazendo este movimento, e aí eu posso, a depender da situação que ele venha, né, aqui nessa região, eu entro numa compra, certo? Ou então, pessoal, eu aguardo a região mais abaixo, que seria um ponto melhor de compra, que aqui também eu tenho regiões, certo? De pressão compradora, beleza? Show de bola. Então, pessoal, isso aqui foi mais um estudo, eu não preciso me atentar, porque assim, se eu for pegar os gráficos, né, de cada ação também, vai ficar muito mais cansativo, a não ser que vocês queiram, aí vocês me digam, porque se for analisar o gráfico de Petro, por exemplo, né, que são ações mais líquidas, já estou olhando até no mensal já, porque no semanal já está rompendo o quê? Um canal, né, que eu havia marcado. Se eu for olhar aqui o gráfico diário também, ele está com muita pressão, né, vendedora, então pontos importantes é nas regiões mais abaixo. E, pessoal, se eu for pegar também o gráfico aqui, que eu havia até passado, por exemplo, Banco do Brasil, né? Que nem eu falei para vocês aqui. Se eu jogar para o gráfico mensal, eu tenho pontos mais abaixo, ou seja, está defendendo a região aqui, né, dos 21 e 71, pessoal. Não sou eu que jogo uma linha aqui e diga não, o preço é tal. Não. Eu olho aqui o gráfico, ó, eu olho o gráfico e eu sei que aqui essas pontas de Parvis são pontas de liquidez, ou seja, existe pessoas, né, que defendem esse preço. E de que forma? Vamos lá. Explicar bem rápido aqui para não ficar muito cansativo para vocês. Se o mercado está oscilando e uma pessoa, determinado banco, determinado institucional, faz uma compra em uma região, né? Eu considero que essa região aqui é um suporte, beleza? E eleva o preço até a região acima, regiões de venda. Então, quem comprou aqui vai querer efetuar uma venda lá em cima para trazer o quê? Ou ele traz até a região o quê? De 50%, certo? Para continuar, pessoal, o movimento, ou seja, se ele sair dessa região, oscilou, show, fez uma correção, expandiu, voltou, onde seria um ponto, né, de pivô, e chegou na região que o pessoal chegou lá e agrediu na venda. Beleza, show de bola. Então eu vou procurar os melhores pontos de compra. E seriam o quê? Regiões, né, de preço, regiões de preço. Isso na compra, pessoal. Beleza? Isso aqui na compra. E se eu fosse querer efetuar uma venda, eu procuraria o modo inverso, ou seja, os melhores pontos, né, de venda. E onde seria isso? Nas extremidades. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês me informem. E um grande abraço e tchau, tchau.